pasta nessa quinta-feira com um compromisso com a educação das crianças e também o ensino profissionalizante. Você vai ver ainda que uma fábrica de refrigerante explodiu em Fortaleza, deixando uma pessoa ferida e muita destruição ao redor do estabelecimento. E também que os professores de universidades privadas estão sendo demitidos por conta da situação econômica aí provocada pela pandemia do coronavírus. Essas e outras informações daqui a pouquinho no Mundial News. Tá certo, Marcos de Pato, bom jornal para você. E você também pode participar do Radar da Notícia. Sabe como, minha gente? Pelas nossas redes sociais. Tá aqui, ó, subindo. Aí o nosso WhatsApp. O código de área é o 41 99662 5010. Facinho, né, gente? 99662 5010. No Facebook, procure por Radar da Notícia ou procure também por @Radar da Notícia Oficial. No Instagram, @Radar_Notícia. Você pode enviar sugestões e reportagens, imagens, denúncias, mas principalmente, gente, registrar a sua audiência aqui com a gente. Tá combinado? E com as redes sociais a gente encerra o Radar da Notícia desta sexta-feira, encerrando a semana também. Fiquem bem, se cuidem. Tá chegando o final de semana, a previsão do tempo é para tempo bom, mas se você não precisar, não saia de casa. Os números estão alarmantes e a pandemia continua. Tá certo, minha gente? Daqui a pouquinho o Mundial News coladinho com o Radar. Eu volto na segunda-feira às 6h30 da noite. Tchau. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. A cada passo que eu der, a tua mão me guiará. Não se esqueça. O caminho de Deus é perfeito. Novo ministro da Educação assume pasta com compromisso com a educação infantil e ensino profissionalizante. Pesquisa aponta queda no número de pessoas afastadas do trabalho devido à pandemia. Fábrica de refrigerantes explode em Fortaleza e uma pessoa fica ferida. Impactadas pela pandemia, universidades privadas dispensam professores. No esporte, o Comitê Olímpico anuncia que praças esportivas estão liberadas para a competição em 2021. E neste fim de semana tem futebol liberado no Paraná, com o retorno do estadual. É agora no Mundial News. Olá, uma ótima noite para você. Um compromisso com a educação das crianças e com o ensino profissionalizante. Foi o que destacou o novo ministro da Educação, que tomou posse nesta quinta-feira. Milton Ribeiro é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo.
No discurso de posse, Milton Ribeiro enfatizou a valorização do ensino público e do professor na nova gestão. O ministro assumiu ainda um compromisso com a educação das crianças e com o ensino profissionalizante, segundo ele, um pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Através do incentivo a cursos profissionalizantes, desejamos que os jovens tenham uma ponte ao mercado de trabalho, uma via para que atinjam seu potencial de contribuição para o nosso país. Ainda em quarentena no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou tudo por videoconferência e assinou o termo de posse. O presidente acredita numa transição tranquila do comando do MEC e disse apostar na capacidade de diálogo do novo ministro para garantir o entendimento entre educadores no país. Com toda certeza, a chegada de um ministro voltado para o diálogo, usando a sua experiência e querendo o melhor para as crianças, esse entendimento se fará presente. Bolsonaro também falou da importância de recuperar a autoridade do professor em sala de aula. Nós temos que resgatar isso daí. Os professores são praticamente os nossos segundos pais. São aqueles que nós devemos respeito e reconhecimento. Uma fábrica de refrigerantes da empresa Mais Sabor explodiu na madrugada desta sexta-feira no bairro Vila União, em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um cilindro de dióxido de carbono teria explodido, destruindo parte da fábrica e atingindo um veículo e casas vizinhas. Uma pessoa que trabalha no estabelecimento ficou ferida sem gravidade. O funcionário era o único que estava próximo ao local da explosão, que ocorreu por volta das 2h30 da manhã, de acordo com relatos de moradores da região. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e isolaram a área. 10.300.000 pessoas estavam afastadas do trabalho por causa da pandemia na quarta semana de junho. Esses números são de uma pesquisa divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira. A quantidade representa 12,5% da população ocupada do Brasil. No início de maio, o número de afastados no trabalho era superior a 16 milhões e meio. De acordo com a coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira, essa queda não significa que todos continuam no mercado de trabalho. Para ela, isso é resultado de pessoas que podem estar retornando ao trabalho, mas também devido a um possível desligamento dessas pessoas do trabalho que elas tinham antes. A estimativa da pesquisa é que na quarta semana de junho, 82 milhões e meio de pessoas estavam ocupadas, número menor do que os registrados na semana anterior, de 84 milhões. Já a taxa de desocupação cresceu e chegou a 13,1% na quarta semana de junho, atingindo quase 12 milhões e meio de pessoas. Essa é a maior taxa, de acordo desde o início de maio, quando começou a pesquisa. E ainda tratando sobre os impactos da pandemia no mercado de trabalho, universidades privadas de diferentes regiões do Brasil estão sofrendo baixas no quadro de docentes neste período. Com as consequências da situação da saúde na economia, muitos alunos acabaram trancando os cursos. Sem o valor das mensalidades deles, os professores foram atingidos nessa bola de neve que termina com a queda da qualidade do ensino. Por conta da pandemia, universidades de todo o país optaram pelo ensino à distância para que os estudos continuassem. Mas o problema maior está nas universidades particulares, porque a demissão de professores tem preocupado. Quando a gente pensa em educação superior, a gente está pensando na etapa que não é obrigatória da educação. E assim, a gente está vivendo, além da pandemia, uma crise econômica. Então você tem a diminuição, você tem uma evasão, um movimento de evasão dos alunos da educação superior privada. E a primeira consequência é a demissão de professores. O que está acontecendo no âmbito das instituições de ensino superior de Curitiba e da região metropolitana é extremamente desalentador para a dignidade das relações de trabalho. Temos uma redução generalizada da carga horária dos professores, demissões em massa, não informação por parte das instituições de ensino superior do número de demitidos. Isso não só acontece na capital paranaense.
São Paulo e Brasília também passam por momentos críticos, em que professores da rede privada foram demitidos em massa. Uma questão que afeta o corpo docente, alunos e a própria instituição de ensino. Quando você faz uma demissão dessa e coloca ali, às vezes, uma pessoa que nem da área né, em muitos casos isso ocorre, ou coloca ali uma pessoa que não tem a mesma formação, que não tem o mesmo acompanhamento dos alunos, que está chegando agora. Toda vez que chega alguém novo ali, o aluno vai ser prejudicado. Por quê? Porque esse alguém novo demora bastante para poder compreender os processos, ter esse vínculo com os alunos, conhecer os problemas. Então, eu acredito que esse prejuízo inclusive não é só para o aluno, sabe? É para a própria organização. Sabe-se que talvez essa foi a saída encontrada por algumas instituições para se manterem em tempo de crise. Até porque a lógica econômica faz parte da gestão. Menor entrada, eu tenho que reduzir e cortar custo. E qual que é o grande custo da educação? E isso de maneira geral, para a educação privada e para a educação pública. A principal fonte de custo da educação é pagamento de pessoal. E uma mobilização por parte do Sindicato dos Professores de Curitiba está sendo feita para que se tenha esclarecimentos e transparência quanto ao assunto. A ideia da nossa mobilização, que conta não só com os professores, mas também com os estudantes, é o restabelecimento da dignidade das relações de trabalho e a ideia de manter a excelência nas instituições de ensino. Termina no último minuto de hoje o prazo para fazer a inscrição para o ProUni, o programa Universidade para Todos. Estudantes interessados devem acessar o portal do programa para disputar uma bolsa de estudos. O ProUni oferece mais de 167 mil bolsas em 1.061 instituições de ensino superior privadas. Desse total, 60 mil são integrais e mais de 100 parciais, cobrindo 50% do valor das mensalidades. Essas bolsas variam de acordo com a renda dos candidatos. De acordo com o calendário divulgado pelo Ministério da Educação, os resultados da primeira chamada vão ser divulgados na próxima terça-feira. E mais um país passou a marca de 1 milhão de casos confirmados de coronavírus. Saiba agora no Giro Mundial qual é a terceira nação a chegar nesse número negativo, com as informações trazidas por William Leonardo. O Ministério da Saúde da Índia confirmou que o país passou de 1 milhão de casos do coronavírus. Com isso, a nação asiática se tornou a terceira no mundo a registrar essa marca, juntamente com os Estados Unidos e o Brasil. Nas últimas 24 horas, a Índia registrou cerca de 35 mil casos e também 700 mortes atribuídas ao vírus. No mundo todo, o total de infectados chegou a 13 milhões e 900 mil. Já a quantidade de recuperados subiu para 7 milhões e 900 mil. No Peru, o governo autorizou a retomada de voos comerciais após 4 meses sem realizar nenhuma viagem com passageiros. A Latam Airlines Peru é a responsável pelas operações domésticas no país sul-americano. Por enquanto, os voos internacionais seguem suspensos e também sem previsão de retorno. Todos os aviões devem ser higienizados após as viagens e o uso de máscara a bordo é obrigatório. Aconteceu hoje no Castelo de Windsor o casamento da princesa Beatrice, neta da rainha Elizabeth e do príncipe Philip. A cerimônia foi discreta e privada por conta da pandemia da Covid-19. A união matrimonial estava prevista para o dia 29 de maio, mas teve que ser adiada. O evento aconteceu no castelo onde a monarca e seu marido estão confinados em quarentena. Em nota oficial, o Palácio de Buckingham afirmou que todos os protocolos foram seguidos para evitar a propagação do coronavírus. Após uma semana de pausa total e trabalhos em home office, a NASA divulgou hoje as novas fotos do Sol. As imagens foram capturadas pela missão Orbiter, que conseguiu retratos inéditos da maior estrela do nosso sistema solar. A sonda foi enviada em fevereiro deste ano e viajou a 245 mil km por hora. O dispositivo deve explorar os ventos solares e foi fabricado em parceria com a Airbus.
Fechando o giro mundial, 2 raros lêmures vermelhos nasceram no zoológico de Singapura. Biólogos comemoraram o nascimento, pois a espécie está ameaçada de extinção. É a primeira vez em 10 anos que uma espécime desse primata, típico de Madagascar, procriou com cuidados de uma instituição. Os gêmeos ainda não receberam um nome, mas já estão sendo exibidos. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, das 107 espécies de lêmures, 103 correm risco de extinção. Mundial News vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais informações, dados atualizados da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Em João Pessoa, as feiras livres vão voltar a partir da próxima segunda-feira. A gente já volta. Você é daquelas que vive passando gelzinho na barriga com papel filme para afinar a cintura? Tem gente rindo aí que eu sei, mas já fez isso e o pior, não adiantou nada. Quem nunca sonhou em ter uma cinturinha fina, não é mesmo? Agora chega de sonhar, porque o Affini chegou para te ajudar. Se você está cansada de brigar com a balança, não sabe mais o que fazer para emagrecer, conheça agora o Affini da Botanic Brasil. Você elimina até 6 quilos em apenas 4 semanas. Reduz 6 centímetros do seu manequim. O Affini é o que há de mais moderno e prático para eliminar gordura localizada. Os ativos do Affini vão acelerar o seu metabolismo, dando a você mais energia e disposição. É por isso que você queima 1,5 kg por semana, de forma prática e saudável. Quer eliminar 1,5 kg em apenas 7 dias? Eu lanço o desafio Affini para você que quer emagrecer. Ligue agora! O Affini faz você desinchar, elimine e combate a celulite. Quer afinar de uma vez por todas? Ligue agora mesmo, não perca mais tempo não. Além da entrega grátis para todo o Brasil, você vai pagar suas compras em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. E para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, vai ter promoção especial. Não perca tempo. Affini, se você quer, você pode, você consegue. Ligue agora. Mundial News de volta com informações da Paraíba. A Prefeitura de João Pessoa anunciou nesta sexta-feira a reabertura das feiras livres na capital paraibana a partir de segunda-feira. Os novos protocolos para a retomada dessa atividade, anunciados pelo prefeito Luciano Cartacho, prevêem a vacinação e a testagem para o coronavírus entre os feirantes, a medição de temperatura de todos e o distanciamento de 1,5 metro entre as bancas. Já no Paraná, o índice de isolamento social em Curitiba e região metropolitana não alcançou os resultados esperados pelo governo estadual com as medidas restritivas adotadas na primeira quinzena de julho, de acordo com um levantamento feito com dados de localização de celulares. Essas informações coletadas pela empresa Inloco e monitorados pela Universidade de São Paulo mostraram que ao longo das 2 semanas de vigência do decreto, o isolamento nos municípios vizinhos de Curitiba foi, em média, menor do que o registrado na capital. Enquanto em Curitiba cerca de 40% a 45% das pessoas ficaram em casa, nas maiores cidades da região metropolitana, como São José dos Pinhais, Colombo, Araucária, Piraquara, Fazenda Rio Grande e Almirante Tamandaré, o índice sempre esteve abaixo dos 40% de segunda a sexta-feira. A expectativa da Secretaria Estadual da Saúde era que o isolamento superasse os 50% no período. O índice só foi alcançado aos domingos, quando decretos municipais determinaram o fechamento de supermercados e outras atividades. Segundo os especialistas, esse vai e vem de pessoas impacta diretamente no número de casos. Falando em números, dados atualizados mostram que o Brasil tem hoje mais de 2.014 mil casos confirmados de coronavírus. 76.822 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 e mais de 1.366.000 pessoas se recuperaram da doença. O ministro interino da Saúde participou de uma audiência nesta quinta-feira com deputados para debater a situação do coronavírus na região sul do país.
Eduardo Pazuello explicou aos participantes que, nesse momento, após o recuo da doença nas regiões Norte e Nordeste, a curva de crescimento vai aumentar no centro-sul do Brasil, devido à chegada do inverno. Pazuello também afirmou que irá pessoalmente a todos os estados onde há previsão de aumento do número de casos e mortes para levar o que o governo tem de mais novo e eficaz em ações de prevenção. Ele orientou a toda a população que busque informações também no site do Ministério da Saúde, onde estão disponíveis todas as orientações necessárias. E reforçou: a solução para a pandemia é a vacina, que está em desenvolvimento. Nós temos a AstraZeneca na Universidade de Oxford, com a Universidade de Oxford. Nós fizemos já um documento de comprometimento nosso de participar de tudo. Esse desenvolvimento ele está na fase 3 e nós vamos fabricar a vacina em biomanguinhos. Nós falamos no primeiro bloco aqui no Mundial News sobre os impactos da economia na área da educação. E com outros setores também, como a da alimentação, não é diferente. Você vai ver agora como empresários dessa área têm se reinventado para manter as atividades nesse período complicado. Comércios dos mais variados ramos foram afetados na quarentena prolongada. E na área alimentícia não foi diferente. A crise trouxe impactos e o jeito foi tomar iniciativas rápidas e de resultados. O desafio foi gigante, né? Porque pensa de uma hora para outra, você vive das pessoas entrando no seu estabelecimento, sentando, se servindo, modo, né? A maior parte das empresas são serviços de buffet e os serviços de buffet não estão podendo operar como buffets. Então é uma mudança na operação, é uma mudança no fluxo de pessoas. De olho na tecnologia, os comércios tiveram que se adaptar com os novos empreendimentos. Quem ainda não fazia, quem ainda não estava trabalhando bem com as suas redes sociais, suas redes de relacionamento, começaram a trabalhar isso, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, e eles estão numa velocidade muito grande, se reinventando e reaprendendo essa nova forma de vender e essa nova forma de se posicionar junto ao seu cliente. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui no país, cerca de 40% dos negócios podem fechar as portas. Mas para que isso não venha a acontecer, muitos tiveram que se reinventar nesta época de pandemia. Foi o que aconteceu com um dos restaurantes de referência do país, que apostou na inovação em meio ao cenário de crise. Em meio de todo esse momento, a família desenvolveu alguns produtos bem bacanas que se sobressaíram. Um deles foi o Cine Drive-In Madaloso, e foi uma família desenvolver alguns produtos. Em seguida, a gente, por meio dos problemas que a gente teve com a questão de logística, com delivery, motoboy, a gente acabou desenvolvendo a nossa plataforma própria de delivery da família Madaloso. A gente está com o nosso Drive-Thru to Go, que é meio que uma espécie de drive-thru onde a pessoa passa de carro, é um drive-thru, onde a pessoa passa de carro e pega a sua polenta, sua asinha. Deu tão certo que agora a ideia é permanecer com os novos sistemas mesmo pós-pandemia. Já está então em consenso de pós-pandemia a gente continuar com o delivery, porque foi bem bacana a aceitação, as pessoas receberem em casa o seu kit de polenta, enfim, receber o seu risoto, sua lasanha na manteiga. Então foi uma aceitação bem positiva. O Sebrae está dando todas as orientações aos bares e restaurantes, além de oferecer dicas de criatividade. A gente trabalhando de forma segura com os protocolos, né? Trabalhando aí com uma estratégia de comunicação bem feita, sensível, e estando nas redes sociais, trabalhando, fazendo com que o seu cliente consiga te acessar por diferentes meios, são pontos aí fundamentais, olhando para as novas necessidades, para as dores dos seus clientes. Vamos ver agora como deve ficar o tempo neste fim de semana que está chegando. Confira agora na previsão do tempo. Neste sábado, o dia vai ser ensolarado em boa parte do Brasil. O tempo ainda fica instável no recôncavo baiano e também do litoral do Sergipe até o Rio Grande do Norte. Nessas regiões pode chover a qualquer hora de forma fraca. Nas demais áreas do Nordeste, o dia vai ser quente e ensolarado.
No norte, a previsão para temporais durante a tarde no extremo norte do Pará, Amapá, Roraima e também no Amazonas, que deve registrar o maior acúmulo de água. No sudeste e parte do centro-oeste, o dia deve ser mais fresco, com temperaturas amenas, mas com sol durante todo o dia. No sul, uma massa de ar seco eleva as temperaturas. O alerta laranja segue para as regiões norte, nordeste e centro-oeste por conta da baixa umidade do ar, que algumas cidades podem chegar a menos de 30%. Mínimas de 15 graus em São Paulo, 20 em Campo Grande e 23 em Salvador. Máximas de 25 graus em Vitória, 31 em Porto Alegre e 34 em Porto Velho. Mundial News vai para mais um rápido intervalo. Na volta tem as informações do esporte. Você vai ver que tem mais um retorno de estadual nesse fim de semana. A gente já volta. Você é daquelas que vive passando gelzinho na barriga com papel filme para afinar a cintura? Tem gente rindo aí que eu sei, mas já fez isso e o pior, não adiantou nada. Quem nunca sonhou em ter uma cinturinha fina, não é mesmo? Agora chega de sonhar, porque o Affine chegou para te ajudar. Se você está cansada de brigar com a balança, não sabe mais o que fazer para emagrecer, conheça agora o Affine da Botanic Brasil. Você elimina até 6 quilos em apenas 4 semanas. Reduz 6 centímetros do seu manequim. O Affine é o que é de mais moderno e prático para eliminar gordura localizada. Os ativos do Affine vão acelerar o seu metabolismo, dando a você mais energia e disposição. É por isso que você queima 1,5 kg por semana, de forma prática e saudável. Quer eliminar 1,5 kg em apenas 7 dias? Eu lanço o desafio Affine para você que quer emagrecer. Ligue agora. O Affine faz você desinchar, elimine e combate a celulite. Quer afinar de uma vez por todas? Ligue agora mesmo, não perca mais tempo não. Além da entrega grátis para todo o Brasil, você vai pagar suas compras em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. E para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, vai ter promoção especial, não perca tempo. Affine, se você quer, você pode, você consegue. Ligue agora. E agora é hora de falar de esporte aqui no Mundial News. Boa noite, Marina Protasiewicz. Você tem, então, novidades sobre as Olimpíadas de Tóquio 2021? Conta pra gente. Boa noite, Marcos de Pato. Boa noite a todos. Olha, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 confirmou nesta sexta-feira que todos os locais de competições e instalações de imprensa estarão disponíveis para uso em 2021. O maior desafio da entidade era assegurar a disponibilidade da Vila Olímpica. Isso porque cerca de 25% dos 4.000 apartamentos já tinham sido vendidos e seriam entregues após as Paralimpíadas, que encerrariam no dia 6 de setembro de 2020. Segundo a imobiliária que negociou os imóveis, algumas unidades haviam sido negociadas por valores na casa dos 7,7 milhões de reais. Os proprietários agora só terão acesso aos imóveis um ano após a previsão inicial. Com todas as praças esportivas liberadas, a agenda de competições também se manterá. Vai manter essa base programada pelo Comitê Olímpico. Outra informação que também foi confirmada durante a apresentação virtual de Tóquio 2020 na Assembleia do Comitê Olímpico Internacional foi a de que, por causa do adiamento do evento para 2021, o torneio de futebol em Tóquio vai aceitar jogadores de até 24 anos. Normalmente, jogam somente atletas sub-23. E agora, falando de futebol brasileiro, a principal novidade deste fim de semana será o retorno do Campeonato Paranaense. As 8 equipes que vão disputar as quartas de final jogam em 3 estádios e apenas Cianorte vai jogar em casa. Os demais times precisam sair de suas cidades por conta de proibições municipais. Serão 2 jogos em Ponta Grossa, no Germano Krieger, que foi emprestado para o Rio Branco, e para o Paraná Clube, que vai disputar o clássico com o Coritiba. Em nota, a Federação de Futebol do Paraná afirmou que os jogos serão sem público, com a liberação somente para o veículo detentor dos direitos de transmissão e com obrigatoriedade de testes para o coronavírus,
feitos com no máximo 48 horas de antecedência. E no futebol paulista, o Corinthians lidera o número de infectados pela Covid-19 no elenco. O Timão teve até o momento 23 dos 33 atletas contaminados pela doença. O caso mais recente é o do volante Vitor Cantilo. O colombiano é também o único jogador que apresentou sintomas da Covid-19. Diagnosticado no começo desta semana, Cantilo está fora do clássico contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, na volta do Paulistão. E quem está de olho também neste retorno é o Santos, que busca a conquista do estadual e prevê a utilização de jovens da categoria de base para a maratona de partidas que deve ocorrer com esta retomada da competição. O técnico Gesualdo Ferreira já vem preparando os atletas para que estejam prontos quando decidir colocar os jogadores em campo. A ansiedade é muito grande, né? Voltar aos treinos. Estamos a uma semana da reestreia do Campeonato Paulista, né? E estamos muito focados no treinamento e em busca desses 2 últimos jogos, né? Que serão muito importantes para buscar a classificação antecipada. A gente veio com esse intuito desde o começo do ano, né? De ir em busca do título. Falta 6 jogos, então todos os jogos vai ser uma final para nós. Muito corrido, mas também vejo como uma oportunidade, né? Vai ter que usar bastante o elenco, né? Mexer bastante jogadores, então acredito que vai ser uma oportunidade para todos os jogadores serem utilizados, né? E saberem aproveitar também. Já em Porto Alegre, a expectativa gira em torno do Grenal. Sem vencer o rival no clássico desde 2018, o Inter busca agora uma vitória na retomada do Gaúcho. O protagonista do último resultado positivo contra o tricolor, Edenilson, falou sobre o preparo da equipe para a partida e que vencer, aliás, é o mais importante. Não por ser um clássico, né? A gente sabe que o clássico tem um gostinho diferente, mas acho que para dar esse pontapé inicial é importante vencer, é importante continuar naquela crescente que a nossa equipe vinha tendo, né? Quando foi paralisado. E a gente está bastante confiante, está motivado, está se dedicando nos treinos desde o primeiro dia que a gente voltou a treinar. O grupo tem se dedicado e eu tenho certeza que quando voltar a gente vai estar preparado para fazer um ótimo jogo. Do lado do tricolor, a ansiedade também está grande e os jogadores destacam que o ambiente está blindado para o retorno das partidas. Além disso, o meia Darlan destacou que o psicológico precisou ser bem treinado para que a pausa pela pandemia do novo coronavírus não afetasse o elenco. Principalmente a mentalidade a gente tinha que ter ela bem preparada, porque é uma coisa que não é normal, mas eu tenho certeza que agora tá voltando tudo como era antes. Tenho certeza que a gente vai poder desfrutar do futebol aí. Todo atleta gosta de jogar um clássico e não tem coisa melhor que jogar um Grenal, né? Eu conheço muito bem, sei o tamanho desse clássico aqui no Sul, então com certeza a gente está bem preparado para esse confronto. E estes foram os destaques do esporte desta sexta-feira. Marcos de Pato, um excelente final de semana para você e para todo mundo que acompanha o Jornal Mundial News. Muito obrigado pelas informações, Marina. E o Mundial News desta sexta-feira vai chegando ao fim. Eu agradeço a sua companhia. Um ótimo fim de semana para você e uma ótima noite. Pessoal, hoje o meu chamado aqui é mais um agradecimento a essa equipe maravilhosa do Colchão Sonoquality. Esse povo escolhido por Deus para melhorar a saúde das pessoas e produzir este grande conforto, proporcionar conforto a todos nós. Porque eu estou na fábrica do Sonoquality, visitei aqui, foi recebido com carinho, com alegria. Me perdoe estender um pouquinho aqui, mas é realmente com satisfação, com alegria, com prazer. Eu gosto, você me conhece, eu gosto de falar a verdade, porque eu gosto de ter credibilidade. Quem não gosta, na verdade? O Sonoquality agora melhorou muito ainda, além daquilo que já tinha. São mais de 20 tipos de massagem, 12 tratamentos de saúde. E agora na compra do Sonoquality você ganha 2 travesseiros tecnológicos e é direto da fábrica, tá? E melhorou também os planos para você adquirir o seu Sonoquality, porque tem pessoas que têm uma renda menor e nessa crise que estamos vivendo, né? Então o Sonoquality, ele vai se adequar